Oi, você deseja que esteja em paz? Estamos aqui realizando mais um passo, né? Mais um sonho, que é fazer o talk show do podcast Solution Hunters em um lugar que seja significativo e é aqui na Casa Luz do Saber Experience. Eu sempre digo que para nós melhorarmos, precisamos fazer primeiro os protocolos de rotina com excelência. E foi assim, né, que o podcast Solution Hunters começou devagar, a logo, trabalhando com a RM Media, e agora que alinhamos nossas rotinas com excelência, vamos melhorar. Então, o talk show era um sonho significativo meu, desde que eu morava em Belo Horizonte, e esse é um parêntese entre nossos bate-papos, né, nossos ciclos de conversa, que chamamos aqui de chá e psicanálise, né? A gente vai tomando um chazinho e eu convidei três pessoas para representar uma comunidade terapêutica. Eu queria contextualizar aqui alguns ramos da saúde mental. A psicanálise, por exemplo, eu falo como psicanalista, nós estamos fazendo revisões teóricas, revisões metodológicas, e estar hoje num talk show, numa comunidade terapêutica, é militar em favor dessas revisões teóricas e metodológicas que colocam em primeiro lugar o servir à comunidade, o servir à pessoa. E por isso, como uma grande inovação, né, saímos de um modelo manicomial e para chegar a um modelo de comunidade terapêutica, eu apresento a vocês a idealizadora, a nossa referência aqui no norte de Minas e região, da Casa Luz, a Shirley Teixeira. Ela é terapeuta sistêmica e eu vou deixar que ela se apresente. Mas, Shirley, seja bem-vinda, é um prazer falar contigo de novo. Sabe que essa amizade tem se fortalecido, né? E eu fico muito satisfeito de estar realizando, né, esse sonho do talk show fora do estúdio, né, com esses pestinhos aí da RA Mídia aqui na Casa Luz. Quem é você? Quem é a Casa Luz? Quem são os profissionais? Então, Rafa, prazer novamente poder contribuir e falar, né, dessa experiência. Eu confesso que é muita emoção falar da Casa Luz. Eu lembro que a primeira vez que veio um grupo aqui, eu me emocionei muito, porque a gente vai tendo a dimensão do que é, daquele sonho que a gente tem, quando ele realmente começa a se materializar. Aí a gente fala, e agora? É real. Né? Então, assim, é para valer. E quando eu digo isso, é porque é um compromisso muito sério, né? Quando a gente se propõe a fazer uma casa com esse aspecto, uma casa que é para acolher pessoas, acolher suas dores, acolher seus sonhos, suas expectativas de vida, então mexe muito, né? Então, eu sou Shirley Teixeira, sou psicopedagoga, eu venho dessa bagagem aí que envolve conduzir pessoas, minha formação inicial é pedagogia e sempre fui apaixonada pelo campo que envolve esse mudar de postura, mudar de ideia, refazer caminhos. Eu sou a prova disso, alguém que está sempre em movimento e está sempre dando um jeito de mudar a vida. Né? Então, a partir disso aí veio essa ideia de construir esse espaço, um espaço de experiências e de saberes. Né? Eu acredito que para a gente realizar sonhos, para a gente dar passos largos ou dar passos para trás, a gente precisa se conhecer, a gente precisa de referências, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de comunidade. Para mim, a palavra foi muito forte. Quando a gente começou a construir esse espaço fisicamente, mas ele precisava de uma energia também, ele precisava se consolidar no aspecto de trocas. E me vinha essa ideia da comunidade, do que eu tenho, eu sirvo, do que você tem, você serve, e a gente vai servindo a muitos com o que cada um tem. Acredito Né? que isso é muito pessoas, né? Exato. Algo que é inovador, eu digo, porque nós estamos acabando um tempo contemporâneo onde as pessoas parecem ter perdido o valor e iniciando um novo tempo pós-contemporâneo onde nós estamos entendendo que precisamos retomar valores como ancestralidade, Isso. comunidade. Então, pessoas são sempre o centro, né? Sobretudo Exatamente. desse servir aqui da Casa Na Luz. sua integralidade, né? Porque Sim. eu experiência de muitos anos na rede de educação, de educacional, e a gente vai vendo como que nós, seres humanos, nos perdemos de nós mesmos e nos embolamos nas diversas
condições que a vida apresenta, né? Porque fala assim, porque é da sociedade, né? Eu sou sociedade, então eu também contribuo, né? Eu alimento o que acontece e sou alimentado por isso. Então, trazer a consciência é um espaço que busca promover esses encontros para trazer a luz, né? Despertar, na verdade, para que cada um consiga encontrar ali o seu caminho, encontrar a melhor estratégia de autocuidado e autodesenvolvimento, né? E isso não se faz sozinho, a gente precisa se unir a pessoas, né? Você falou, né, a cada um encontrar o seu caminho, né? Mercedes, eu gosto de contextos. Eu falo, né, que eu não acredito em paraquedas caindo do céu simplesmente. Você sai de 60 mil mortos, né, nos manicômios, o Holocausto Brasileiro, Daniel Arbex escreveu esse livro, 60 mil pessoas que não tinham sequer sofrimento mental, que eram muitas vezes mães de filhos bastardos, que eram muitas vezes pessoas homoafetivas, e elas chegavam ao hospício de Barbacena de trem, né, compulsoriamente, e morriam lá. Eu fico imaginando como que as pessoas chegam aqui, né? Olha esse salto quântico no serviço de acolhida. É uma evolução, né, Rafael? E é engraçado não, né? Você falando do livro, eu quero lembrar também que tem um vídeo no YouTube. É o Holocausto Brasileiro. Sobre o livro. O documentário. Interessante. Muito interessante, vale a pena assistir, quem não assistiu. E traz essa realidade, né? As pessoas chegavam lá de trem, mas na verdade eram obrigadas. E muitas ficavam sem nenhum diagnóstico, né, psiquiátrico. Então, era um local onde as pessoas, muitas vezes, eram muito mais marginalizadas, né? Os indesejados da sociedade, né? Os indesejados da sociedade. E como chegar, então, hoje, com esse salto quântico, como você falou, com essa evolução terapêutica, hoje as pessoas vêm para Casa Luz com livre e espontânea vontade. As pessoas sentem necessidade. E aqui elas são acolhidas com o foco, né, da Shirley, ela fala bastante sobre isso, esse lado humano e o lado holístico, o lado de um todo. Então, aqui, as pessoas podem vir através de cada um dos terapeutas, seus próprios clientes, ou se chegarem direto na comunidade, vai ter alguém aqui, aguardando, preparado para olhar para a dor da pessoa e encaminhar para o terapeuta. Provavelmente, né, assim, dentro da análise, o terapeuta é mais indicado. O que não significa que vai ficar só com um. Isso que é interessante. Porque passa de um terapeuta para o outro. Porque chega num ponto onde o terapeuta fala, olha, fiz o meu processo, mas talvez precise ir para outro. Porque é uma comunidade terapêutica que cuida da saúde mental e física. Né? E aproveitando, desdobrando, além de cuidar, a Shirley, ela promove, a comunidade, né? Nós promovemos, eu sou membro, tem algo aí, cursos, treinamentos, avança nisso. Somos aí, né? Palestrantes, cursos, treinamentos, e sabe algo primordial que a gente trabalha? Com a terapia preventiva. Ótimo você falar isso, né? E o que é uma terapia preventiva, então, né? As pessoas perguntam. Então, a gente vai ter o foco na prevenção e não trabalhar o sintoma, a dor. A gente vai buscar a causa, a raiz. E muitas vezes as pessoas ficam sem entender como vir, né, nesse momento. Como eu sei que estou precisando de terapeuta? Eu sou suspeita, porque eu acredito que todos nós precisamos, do certo nível, passar por uma terapia. E aí as pessoas, né, pegando assim mais forte, como então eu preciso, ou como que eu vou analisar? Quando você está com estresse, quando está com problema de sono, quando está com problema na alimentação. Mudanças, as pessoas não entendem muitas vezes, quer fazer um tipo de mudança, início ou término de um relacionamento, ou quando você tem já dentro da própria família alguém com problema mental, então você já pode vir trabalhar isso, né? Tem a questão também, você tem doentes dentro da família, então você pode vir para trabalhar também sua autoestima, autodesenvolvimento, autoconhecimento, ou seja, trabalhamos então promovendo a saúde, trabalhamos então promovendo o autocuidado. Como Shirley bem falou, né? A gente precisa olhar e ampliar a consciência. Sim.
Interessante. Eu vou emendar, assim, Natália, massoterapeuta, Isso, físico, físico. né? Olha que eu acho bacana isso. Quando eu cheguei em Montes Claros, as pessoas estranharam um pouco, porque eu não faço só encaminhamento para psiquiatria. Eu encaminho para hepatologista, para nefrologista, para endócrino, porque o corpo divide com a mente o sofrimento. É o Sim, que a Mercedes falou, e eu estou emendando com você porque você cuida dessa parte física, né? E as pessoas estranharam, mas como assim o cara tá mandando? Gente, a ocitocina é um hormônio do prazer, né? As pessoas sim, não sabem que a ocitocina ela age muito no momento do nascimento, nas contrações da mulher para dar a vida, né? E a ocitocina age na amamentação, né? Proporcionando ali que os mamilos eles estejam mais dilatados para sim. então, assim, serotonina. Como que você percebe que as pessoas hoje elas olham para isso, né? Então, é um ponto bem interessante, né? Eu estou aí já há muito tempo na área e decidi passar totalmente da área da beleza e vir para os cuidados mesmo. E estar dentro dessa comunidade, juntamente com os outros parceiros, foi uma coisa muito bacana para trazer mesmo o que eu queria, que era tratar mesmo o corpo e a mente. Sair da estética e ir para a parte do cuidado mesmo, né? Porque quando a gente tem a nossa mente ou a ansiedade ou o que seja, automaticamente traz bastante dor para o corpo. E às vezes as pessoas não conseguem entender. E às vezes a gente precisa de ir atrás disso. Procurar outros médicos, né, para ter um acompanhamento juntamente para isso, para a gente trazer ali juntamente com duas partes, né, a parte de psicologia, que é juntamente com as meninas, e trabalhar com o corpo. A gente movimentar, trazer mais ali, abaixar o cortisol e trazer Isso. os benefícios mesmo, né? Porque não é só a cabeça. O corpo também ele responde pelo tudo que vem através da mente, a ansiedade e assim por diante. Então, assim, é uma coisa muito tem que ter, eu acho, né? Essa junção entre profissionais, né? É uma comunidade mesmo que a gente tem de estar passando isso para as outras pessoas. Não só eu resolvo, outras pessoas também. E a gente saber para a gente trazer esse cuidado para as pessoas. Sim. No sábado mesmo, aquele atendimento que eu fiz antes da reunião, eu estava com a paciente, ela estranhou, ela foi para o endócrino e voltou com a vitamina B12 abaixo de 100. Então, assim, isso tudo, você pega um quadro desse, não adianta só fazer terapia. Se a B12 dela está lá embaixo, além das unhas racharem, o cabelo cair, ela não vai conseguir fazer uma terapia, elaborar em qualquer método que seja para cura. É uma coisa fisiológica. Sim, Ela precisa de repor. Só que é isso que nós estamos revendo na teoria, né? Na psicanálise, eu falo, nas outras, é que a subjetividade como um todo. Não dá para tratar mais. Não, eu sou especialista em trauma, tá? Não, vai lá no endócrino. Então, assim, e aqui as pessoas ainda estão começando a entender isso. Eu acho que a Casa Luz, hoje ela se torna uma referência desse entendimento, né, Shirley? Sim, sim. É um movimento que a gente começou com a ideia de tomar consciência. Né? Porque às vezes, como você disse, chega alguém que quer os nossos cuidados, mas ela não tem condição nem de refletir, Sim. porque a gente passa exercícios, né? A gente fala que não adianta eu só falar, a gente tem que falar e fazer, para que tenha mudanças realmente estruturais, né? No modo de agir, de pensar. E o que acontece? Formar essa comunidade surgiu das minhas experiências também, porque eu via que não adiantava eu cuidar só do campo mental, não adiantava eu cuidar só da perspectiva física, né? Às vezes recebia a massagem, mas o campo mental precisava ali do cuidado, precisava ali de uma nutrição, né? Sim, é essencial, Exatamente, né? exatamente. Isso tudo E se completa, né? porque existe uma tendência, no caso da saúde mental, né? Nós que somos é só psiquiatria, né? Encaminha só psiquiatria, a pessoa chega e sai com 3 receitas azuis, existe uma super medicalização hoje no Brasil e numa consulta de 30 minutos, a pessoa sai com 3 receitas, uma amarela, duas azuis. São questionamentos, eu não estou dizendo que há equívoco, eu não estou falando com Exatamente. juízo de moral, estou falando
que profundidade que há nessa intervenção, né? Se torna um perigo, inclusive, né? Sim. No processo. É porque trabalha só o sintoma, né? Trabalha Olha isso. só o supérfluo, não vê Exato. a raiz, não vê a profundidade, não vê a história, a ancestralidade, a nossa história. Ancestralidade. Falando do corpo, tem um livro muito legal, O Corpo Fala, né? Fala onde dói, que eu falo, né? O que você tem. Então, assim, o nosso corpo, ele vai falar o que aqui não está legal. E é como, né, a Natália falou. É a junção, né, entre a junção. mente e o corpo, né? Ele faz essa ligação muito, casa-se muito bem, né? Quando é o subconsciente, ele traz ali para o corpo as informações que a gente às vezes não entende. Eu falo muito ligado nessa questão da casa, que é uma experiência que eu queria compartilhar com todo mundo. Isso. Sobre a questão da família, né? Eu tenho a minha mãe e meu pai são depressivos de 18 a 20 anos aí. 18 a 20 anos com transtorno depressivo? Com transtorno depressivo, e chegou um ponto que eu realmente, por mais que eu seja da área e estar envolvida aqui dentro da comunidade, eu senti a necessidade de procurar ajuda para ter mesmo como lidar dentro de casa com essa situação toda entre eles, né? E ao mesmo tempo eu entrei dentro da comunidade, de uma terapia já não era bem viável aquilo, me passou para outra terapeuta, e dentro da comunidade a gente tem essa junção, né? Se o caso não é resolvido por mim mais, tem outra pessoa que pode te ajudar, e assim por diante. E através dos meus atendimentos, né, através do atendimento que eu tive dentro da casa, eu pude convidar o meu pai e a minha mãe para estar vindo para dentro da comunidade, para fazer esses tratamentos. Então, assim, dentro da comunidade, o meu pai e a minha mãe são atendidos aqui dentro. E chegou um ponto da situação que você estava falando sobre a questão de procurar os médicos e tudo mais. Como que a vitamina faz a diferença na vida da pessoa? Porque quando meu pai começou a tomar as vitaminas, por indicação mesmo, assim, vamos colocar a vitamina aí para você tomar. O meu pai mudou completamente a questão mesmo dos pensamentos, mudou a força de vontade de querer fazer outras coisas, porque o problema da depressão é querer ficar deitado, né, muito tempo e achar que não tem solução para as coisas. Então, o ponto que a gente está querendo dizer aí do médico, uma vitamina, sim, às vezes resolve o problema, como outras coisas também. E as massagens também em si, né? Ela tem essa função da gente fazer o controle da ansiedade, por ele ter, né, da depressão, vinha a ansiedade junto. Eu trabalhei muito com meu pai sobre as questões da massagem mesmo, uma automassagem, dele começar a controlar a parte de respiração. Então, assim, eu vejo que a casa, né, a comunidade em si me ajudou muito, não só a mim, mas também a minha família, e saber como lidar com isso dentro da própria casa. Interessante, né? Eu tenho nós conversamos em particular, eu vou evitar dar detalhes porque talvez a pessoa não se sinta à vontade, né? Eu estava partilhando com uma pessoa que eu gosto muito outro dia, que eu tenho uma pessoa assim há 25 anos e para mim era um desafio muito grande porque eu faço terapia há 14 anos e estou por conta de uma depressão também e estou militando na saúde mental e mas só que chega um momento que você entende o seu lugar, né? E eu estive 17 anos fora. Outra pessoa esteve nesse lugar de cuidado, né? Só que essa pessoa não tem a consciência que você tem e que eu tenho. E eu não posso exigir isso dela. Sim. Sobretudo, depois de 17 anos, querer chegar e tomar esse lugar é uma invasão muito grande, né? Então, recentemente, olha só, 14 anos de terapia, recentemente eu comecei a entender meu lugar nesse circuito de adoecimento ali familiar, que envolve outras pessoas, e as coisas ficaram bem resolvidas, né? E o que é bem resolvido assusta as pessoas, né? Os familiares às vezes ficam assim, não, mas você não importa, não importar. É porque o meu lugar não é esse, né? Quem tem que se importar é outra pessoa. Eu sou um suporte ali agora. Que é diferente da sua história. Você estava presente, né? Você esteve aqui. Sim. E quem adoece a família. Né? Você disse isso, é bem interessante. E eu gostei de uma coisa, Shirley, e acho que você pode falar isso, né? A gente vai passando. Eu sempre falo isso, a psicanálise não é absoluta, não. E eu não acredito em nenhum método absoluto. E aqui existe essa possibilidade, né?
muitas vezes, ou pelo método, ou pelo profissional, ou pelo paciente, cliente, analisando o que seja, há um impasse, impacta, acontece, né? A dinâmica sistêmica. Olha, tem a Tati, vou passar para a Tati, tá? Que eu acredito que a psicanálise não consegue te ajudar mais, porque eu não consigo fazer a dosimetria da dor do seu trauma, né? Você não consegue avançar, eu tenho que fazer a dosimetria e aqui você não avança. Então, vou para a sistêmica? Como é que é isso? Sim, exatamente. Inclusive, tem uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Falar assim, olha, você já passou por outros processos terapêuticos, né? O que fez com que você desistisse deles ou por que ele não deu certo? Inclusive, para trazer à consciência essa integralidade, né? Que talvez aquele caminho que eu busquei era uma necessidade. Eu gosto muito de falar também do momento, né? Nesse momento, qual é a minha necessidade? Do momento? Exatamente, Sim, sim. porque aí, cada fase eu estou necessitando de algo. Então, por exemplo, né, o momento da Natália ali com os pais, ela tinha uma demanda que envolvia um contexto familiar. Né? Pode ser que ela resolvendo isso aí, passam-se 2 anos, ela volte, mas não é a mesma Natália. Então, pode ser que ela vai precisar ir de um novo passo. E isso acontece também dentro da própria dinâmica, como ela disse. Então, ela foi atendida por alguém da casa, a própria terapeuta indicou para outra da casa, falou, passa para o fulano, né? Ouça a contribuição do outro profissional para ela ir percebendo essa integralidade. Né? Porque é isso que é bacana. Por isso que a gente tem essa variedade e essa abertura para os diversos profissionais com áreas que se complementam, porque nós precisamos nos complementar. E é interessante, né, Shirley? Somos profissionais, todas estudando, com várias técnicas, não é só uma técnica que a gente utiliza, né? Então, por isso que a gente acaba complementando e tendo esse conhecimento, até onde eu consigo ir e quem vai poder ajudar melhor. Eu estou fazendo uma formação, você falou isso interessante, que todos nós estudamos ainda, né? De gestão de pessoas, de carreiras, e Joseph Tepperman, que é o idealizador do curso, ele fala, esqueçam a aposentadoria. E aqui, quem quiser se manter, prepare-se para estudar a vida toda. Isso que você falou, né? A gente precisa sempre rever. Eu acho que entra essa questão da criatividade. E a Casa Luz me chama muita atenção por isso. Porque a academia, a universidade, amo, adoro, apaixonado, sim. Mas a universidade reproduz, né? É sempre reprodução. Você começa a criar alguma coisa lá pelo doutorado. E eu hoje, eu costumo me implicar nas minhas falas, nas minhas abordagens. Eu acho que aqui é um espaço, não é para testes, é espaço para a gente ter uma raiz teórica, nós falamos disso, e desdobrar naquilo que é possível. Eu falava com a Natália da terapia, da análise, né, dentro da hidromassagem, o estímulo que o corpo tem, né, o relaxamento que causa e ajuda na elaboração, né, na associação livre, a pessoa vai falando, e o analista está ali de fora, está só entendendo as frases que ela não entende. Então, por isso isso saberes e experiências. Isso, Não basta o saber sem a experiência, a experiência ela é individual. E isso que é criativo. Exatamente. Isso que é criativo. Por as pessoas, né, esperarem aquele formatinho jaleco branco, né, doutor, que nem é doutor, clínicas, consultórios, né, porque aqui já atende na rede. A responsabilidade técnica, né? Assim, você se preocupa com isso? Já foi questionada? Claro. Eu percebo que você tem Eu te vejo assim, quando o negócio é responsabilidade, você se coloca como autoridade, né? Fala sobre isso, porque as pessoas têm que entender que isso aqui não é bagunça, né? As pessoas acham a comunidade. Comunidade é o que manteve os sapiens, nossa espécie viva. Exatamente. Sobreviveu porque nos unimos em comunidade. Exatamente. E subentende-se responsabilidade. Né? Então, eu fico ali entre esse peso da responsabilidade e também da confiança no outro, né? Porque quando alguém chega e oferece o seu serviço, ou eu convido, já visualizando, até brinquei com você, né, Rafael? Falei assim, às vezes eu antecipo, eu vejo o talento da pessoa e ela ainda nem viu. Mas aí eu tenho que me conter. Por quê? Porque não basta eu acreditar que a pessoa poderá fazer parte da comunidade. Ela precisa se sentir.
né, com esse potencial, com essa capacidade de entrega, porque aqui serão encontros, né, encontros de talentos, e esses talentos têm a ver com as experiências. Então, a responsabilidade também entra nessa autocura, cura da compreensão, principalmente, compreender do que eu preciso, como a Natália disse, que caminhos eu preciso fazer. Inclusive, semana passada eu falei com as meninas, quem estava aqui, a gente se encontrou aqui na terça-feira, né? Acho que Mercedes, Tatiana, e a gente partilhou isso. Falou assim, nós precisamos reconhecer que nós também crescemos nesse processo e precisamos nos cuidar. Né? Então, eu disse, eu preciso do cuidado que vocês sabem oferecer, e elas, eu também quero o cuidado que vocês sabem oferecer, e a gente conectando a essas forças, né? Porque aí sim é comunidade. Eu sirvo com o que eu tenho e recebo com o que você tem. Aí nós nos tornamos força, né? Responsável para fazer a entrega para a comunidade externa, né, que é para a sociedade. Então, muita responsabilidade, sem dúvida, não é brincadeira. Sim. Né? Inclusive, eu falo isso para os clientes, falo assim, olha, a gente não está brincando, né? A gente está aqui levando a sério e a gente, em contrapartida, quer que o outro abrace, seja corresponsável por esse processo. Né? Então, a gente vai caminhando aí juntos, vai construindo, tem a abertura, né, de manifestar o que está incomodando, o que ainda não compreendeu, porque eu volto, mesmo que me sinta um pouco preocupada, eu lembro que somos seres humanos e estamos em processo, né? Cada um de nós. Então, o que eu sou hoje é diferente do que eu fui ontem. E a gente cresce nessa troca, né? Com toda a equipe. Eu acredito que o que você mais faz é isso, né? Somos seres humanos. Exatamente. Você sempre volta, né? É uma coisa que a gente aprende é que o profissional em saúde mental, né, que não está com a terapia atualizada, o trabalho dele se esbarra em algum momento na demanda do paciente. Então, eu percebo muito isso, assim, a gente vai se conhecendo, a gente vai se resolvendo até o fim da vida, né? Até o último suspiro ali. Exatamente. Então, recentemente, eu tinha muita dificuldade para reconhecer minhas qualidades. Muito mesmo. Até que minha analista falou assim, você é muito arrogante. Isso é falsa modéstia. Você tem que falar de suas habilidades e ajudar e servir. A partir disso, até com o Tati, que está ali na plateia, né? E isso foi um esforço para mim tão grande exercitar isso, porque, assim, é difícil falar do que você gosta e do que você faz bem. Mas é o cuidado ao qual eu, né, me coloco nas mãos da minha analista que me fez fazer disso um processo leve. Um processo leve a ponto de falar, às vezes, não. Isso não é arrogância, não. Você tá enganado. Se eu deixasse de falar, que seria arrogância. Mas eu sou bom nisso mesmo. Sim. Eu gosto, eu faço bem. E eu acho legal isso, porque quando cada um de nós se coloca nesse cuidado, a gente sabe até onde a gente consegue ir com o paciente. Exatamente. Porque é irresponsabilidade de ir além sem dar conta. E tem muita gente fazendo isso aí. Para encher a agenda, para segurar a paciente. E não consegue ir, né? Eu tenho tanta gente que chega no meu consultório, nossa, eu vou tentar o seu quinto, porque chega no lugar, a pessoa começa a me... mesmo que eu leio um livro de autoajuda, nada contra a literatura do gênero, né? Entre aspas. Mas é isso. O pessoal chega, assim, já resistente com a saúde mental. Porque passaram em lugares onde eu tenho um paciente que o analista roncou enquanto ele estava falando, né? Então, assim, a gente tem que rever esse cuidado nosso, né? Sim. Eu escuto, às vezes, 5 pessoas por dia e são histórias que doem, né? Eu não sei o porquê, mas eu sempre peguei casos difíceis de adicção, de abuso de mulheres, esquizofrenia, mas eu gosto. Mas se eu não me cuidar, eu não dou conta. Exatamente. É o exercício, né? A gente reflete aí de vez em quando, ver de onde o outro vê, mas não viver o que o outro viveu, senão não consegue ajudar, né? Senão eu enfraqueço tanto quanto o outro, né? Sim.
Mas, ô Rafa, aproveitando aí, você falou dessa questão de se conhecer, achei bem interessante que eu lembrei da minha professora de INL. Nossa, ainda bem que eu pensei que você ia falar. Eu lembrei de você, falei, nossa, vai me Muito expor, legal. né? De nós meninas. Foi professora do Mercedes também, a Luciane Arboit, né, que a gente tem uma grande admiração, foi quem trouxe o INL, a técnica MOVE, né, pra gente. Você me mostrou, né? Então no fala início, primeiro o que é INL, ninguém vai entender. é a inversão neurolinguística, né, que na Ela falou verdade no podcast. é um processo, é o resultado desse processo de investigação, de cuidado, né, que aí a gente pode falar mais também depois. E eu lembro que eu disse para ela certa vez assim, Lu, eu preciso me preparar mais ainda para lançar isso. Inclusive, decidir por essa casa foi resultado dessa intervenção dela, dessa inversão, né, que eu tive a partir da manifestação dela, quando ela disse assim, a gente serve o café na xícara que a gente tem. Bonito. Se você só terá outra xícara, se você fizer uso dessa, depois você tem outra. E aquilo me marcou muito, foi um dos exercícios, né, de intervenção dela, aplicando a técnica em mim. Eu falei, pronto, é esse café que eu tenho para servir, então eu vou servir. Amanhã eu terei outro, amanhã Sim. eu terei outro. Né? E tem sempre alguém, a gente acho que até falou essa frase, não sei se foi ontem, acho que tem sempre alguém esperando do que eu tenho para oferecer. Sim. Né? E por essa perspectiva, a gente se fortalece e fica cada dia melhor. Sim. Porque a gente se abre. Né? Quando eu confio no que eu já sei, eu estou aberta para aprender mais. Essa é a ideia da casa. Né? Confie no que você tem. Se eu estiver segura no que eu tenho para oferecer, eu estou aberta para aprender. E naturalmente isso acontece. Por isso que a gente promove vivências, né? Porque precisa experimentar, precisa ir para o chão, precisa ir para o campo, né? Para desenvolver isso. Antes de falar das vivências, eu queria só ver com vocês na área de cada um. Eu vou começar pela minha área, para gerar um conforto. A psicanálise, ela tem vivido um momento de muita reavaliação interna, porque durante um tempo, né, nós temos grandes mentes trabalhando nisso, e eu acho isso muito bonito de rever os equívocos. Durante muito tempo foi um instrumento de colonialismo, de posicionamento de classe, foi um instrumento, as pessoas escravizadas faziam análise. Quem fazia análise? Era a senhora do oligarca, né? Então, hoje, nós estamos revendo os neocolonialismos que são repetidos nos grandes centros, por exemplo. Quem é que as pessoas homoafetivas, tem se falado até numa psicanálise safe, né? Segura. O homossexual faz, a pessoa homoafetiva faz análise com outra homoafetiva, o indígena com outro indígena. Mas a gente não quer isso. A gente quer proporcionar um ambiente sem segregação, onde nós sejamos responsáveis por não permitir que nossos consultórios sejam um ambiente de diminuição, de colonização do outro sujeito. Separações, né? São Sim. separações. É por isso que eu falo do Sandro Ferenczi, que ele fala da análise mútua, né? Horizontal. Você se coloca diante do outro e você também fala de suas dores. Eu vejo isso com muitos bons olhos, mas dói um pouquinho você mexer nas feridas. Vocês percebem na área de vocês mudanças nesse sentido de rever questões? Sim, a partir do INL, não sei se as meninas querem falar. Eu acredito que o INL né? É muito, porque o lema do INL é quem eu recebi? Um humano. E ponto final. Né? O que esse humano me pede? Que contribuição esse humano espera de mim? Né? É isso. Então, o resto é separação, o resto é identificações excludentes. Né? Massoterapia. Eu vejo muito na minha área, né, as pessoas, né, na correria do dia a dia, o estresse que a gente anda muito, né, a gente não para muito para olhar para a gente. E quando as pessoas chegam para mim, principalmente para o atendimento de liberação miofascial, por exemplo, são dores que vêm ali da correria do dia a dia, o estresse. E a gente parar, né, nós massoterapeutas, parar para atender, trazer aquele carinho ali, né, o toque das mãos, que a gente trabalha muita energia, para a pessoa, ela se sente ali que ela está tendo um aconchego. O cérebro entende que está tendo aquela informação ali do cuidado. Olha, alguém parou para cuidar de mim. Então, assim, uma das coisas que mais acontece, assim, para mim chegar hoje nos meus atendimentos é sempre as pessoas pensando que precisa de parar
fazer o equilíbrio, porque querendo ou não, a massagem também traz esse equilíbrio, né? O equilíbrio da mente e do corpo. Então, vem muito. E além de tudo isso, né, a gente falar sobre todas as questões que Chile falou, pontuar um ponto principal aqui, é que a gente tem essa função de cuidar, a gente tem que parar e cuidar da gente. Tem um médico que falava com a amiga assim, se você não estiver bem, você não consegue cuidar de outra pessoa. Então, a gente precisa, no meu ver, para eu atender uma pessoa, eu tenho que estar bem. Eu preciso de me entregar 100% para ela. E esse 100% vai através da minha energia, do que eu vou falar, da energia das minhas mãos. Então, assim, é o equilíbrio. Procurar o equilíbrio é um ponto assim primordial que a gente precisa. E dentro da casa a gente está tentando, né, dentro dessa comunidade, tentar fazer isso, né, procurar ajuda entre a comunidade mesmo, para a gente conseguir servir a outra pessoa. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue servir a outra pessoa. Uma vez eu vi uma palestrante, psicóloga, não sei de que abordagem que era, ela iniciou a falar dela assim, é um absurdo se exigir que o profissional de saúde mental tem que fazer terapia, se ele não tem demanda, não existe isso. Aí eu falei assim, que ser humano que não tem demanda? Aí calou, né? Assim, é muita mentira, né? Eu acho que não é verdade. Eu tenho muitas demandas, não sei vocês, mas eu tenho muitas. Né? São 14 anos de terapia. E eu vejo um outro Rafael Tati, que na plateia conhece, assim, quando eu saí daqui de Montes Claros, e quando eu voltei, né? T.S. Eliot, o poeta, ele fala, né? A gente parte, faz uma jornada, e o lugar da chegada é o lugar de partida, só que é outra pessoa que chega. Exatamente. Né? É muito interessante isso. As vivências. Aqui, nós temos aqui nossas outras, né, membros, nossas outras membras, né? Acho que conjuga, membros, conjuga. Se não conjugar, tá tudo certo. Eu tô falando das meninas. Não de vocês, Comunicou, viu? né? Não de vocês da RMI. Eu sou o único homem dessa comunidade. Meu Deus, que sorte. Então, pois temos aqui a equipe Nossa, linda. as vivências, Chile, vocês... As vivências. O que nós estamos oferecendo. Eu até pus aqui para eu não correr o risco de esquecer de nenhuma, fala né? de cada uma dessas brilhantes mentes aqui. Eu sou um neófito. Caçula, vocês têm que cuidar de mim. Pode deixar, nós vamos nos cuidando e a gente realiza aqui nós fizemos vivências e foi tão interessante que nós temos uma parceira da casa, né, da comunidade, que mora em São Paulo, Legal. que é a Aline Alexandre, e a gente conseguiu inserir a Aline na vivência de forma virtual. Foi muito lindo, né? As pessoas que participaram ficaram encantadas também com o trabalho dela, já fizemos várias atividades com a presença dela mesmo à distância e também presencialmente antes de ter a casa. Então, ela já participava comigo de vivências antes da casa existir. Então, nós temos a Aline, ela faz atendimento em linguagem do corpo, mapa numerológico, a terapia multidimensional e também a dança. Né? Só uma sugestão. Assim, você apresentar as que não estão presentes e deixar as que estão presentes apresentar as vivências, experiências que elas oportunizam. Pode, claro. Você que decide, só Perfeito, e elas representam as meninas, sim, né? Isso, o restante. por isso que você Ótimo, né? perfeito. Só, viu? Então, aqui é a Aline, que não está presente, e as demais estão aqui na plateia e tem as meninas, né? E Rafael, que recém-chegado, bem-vindo, né? Oficialmente, diante de todo o público. E tenho certeza que temos muito aí para oferecer, porque aí a casa tem espaço para evento, espaço para vivência, espaço para atendimento, espaço para troca, né? E muitas outras coisas. As vivências que tem, né? A Tati mesmo, que está ali. Eu sei que tem a travessia. É uma vivência coletiva ou individual? É orgânico por isso, eu estou falando com a pessoa da plateia. É individual. É individual. É um atendimento individual, exatamente. É individual. O coletivo é mais aquele momento de despertar. O momento de despertar, e também a própria Tati fez a vivência para mulheres, né? Ela fez um encontro aqui só para mulheres no mês de maio. O mês de maio foi forte aqui, teve um momento de despertar só para mulheres, teve a vivência só para mulheres. Trazer os homens para cá, né? Então, agora a gente está aí planejando para os homens, né? Através dessas mulheres trazermos os homens, né? Eles também estão precisando muito de através cuidado. dessas mulheres e desse homem. Trazer esses homens. Isso, através exatamente. Então, aí vocês duas. tem
Eu trabalho com, né, a técnica da hipnose, que é a hipnoterapia. E só pegando um gancho que você comentou aí sobre livros de autoajuda, eu acredito que hoje há muita informação. Sim, E as pessoas acabam se perdendo. Como eu vou conseguir tudo isso? Ou querem tudo chegar lá Não no dá, ponto não. B, É. sem um caminho. E o que a gente faz? A gente, para cada pessoa que chega, para cada indivíduo, a gente vai analisar, a gente vai olhar e vai colocar a pessoa no caminho que ela deseja. Então, ela quer sair de A para chegar a B, então a gente vai trabalhar com isso. E falando... Gostei muito dessa fala, mas isso muita informação, a gente se perde, né? A gente se perde. Então, na busca da terapia, a gente vai traçar um caminho. Porque o autoconhecimento não só é ir lá e fazer o que eles estão falando. Não, Autoconhecimento você tem que trabalhar aqui dentro, né? Sim. E aqui dentro traz dor. E você precisa de alguém para poder te ajudar a superar essa dor. E a hipnose, as pessoas, né, ainda têm aí um lado místico da hipnose. Sempre vai existir os do contra. Os do contra, né? Isso não incomoda a gente mais. E você falando, né, do que está mudando muito, porque antes as pessoas só achavam que hipnose trabalhava só com regressão. Então eu vou regredir idade, regredir por emoção, regredir por vidas passadas, vai depender de cada pessoa dentro da sua fé, do seu autoconhecimento, do seu desejo. Mas o que está bonito na hipnose é que a gente está trabalhando também a projeção do futuro. Então, o que você quer ser? Vamos projetar isso na sua mente? Vamos trazer essa força para você conseguir isso? Então, a gente trabalha essa projeção também para o futuro. Interessante, gostei disso. Revisão teórica, né? A psicanálise passou muito tempo também por essas coisas, pseudociência, etc. Mas está em todas as grades curriculares dos cursos de psicologia, né? Então, essas revisões eu gostei da sua... acontecendo. Inclusive, estou sem dor de cabeça. Olha, fiz uma hipnose rápida no Rafael. Foi. Não foi, Rafael? Falei do seu testemunho, Rafael. É o sonho, né? Um talk show, 4 pessoas, né? A autoridade de vocês 3, né? É muita responsabilidade conduzir isso aqui. E o pessoal da RE é bem exigente, sabe? Esses meninos aqui. E aí começou uma dorzinha de cabeça, ela fez uma hipnose assim, cadê? Eu tô sem dor de cabeça, eu tô sorrindo. Tô sorrindo. Tá leve, né? Muito leve. É isso. Então, e foi o quê? Segundos, né? Segundos. Resolvemos. 2, você mentiu, falou que eram 5. Em 2 segundos, né? Foi. Eu não menti. É porque a gente tem que trabalhar o seu subconsciente. Eu tenho que enganá-lo. A mentira foi uma palavra carinhosa nesse sentido. Então é isso. E trabalho também com a terapia sistêmica, intervenção sistêmica familiar. Também sou facilitadora em constelação. A gente não tem sistêmico, só eu psicanalista. Mas olha só que interessante. Mas a gente conversa bem, né? A psicanalista é a base da sistêmica, sim, né? Sim, então, nós viemos... Eu sempre encaminho para a sistêmica quando precisa. A base da sistêmica é a psicanálise, né? Desculpa. E aí eu trabalho também com essa intervenção, né, sistêmica. E a intervenção sistêmica a gente trabalha o indivíduo, trabalha a família. Porque sem trabalhar a família não tem sistêmica, né? Corpo. Sabe o que me atrai aqui? Corpo, porque psicossomático. Então, isso, as pessoas banalizam as palavras. Eu detesto isso. A palavra tem significado. Quando a gente fala psicossomatização, a mente está dividindo com o corpo. Psique dividindo com soma, corpo, um sofrimento. Corpo. Sim. Corpo, não é só através disso aí, a gente também consegue aliviar, né, uma dor de cabeça que está ali iniciando, exato. Porque nada mais é do que uma ansiedade, né, que estava ali no momento pelo que a gente estava vivendo. Então, a gente consegue trabalhar muito bem essa questão da ansiedade. E eu acho assim, muito interessante, depois de 15 anos eu tomar essa decisão, porque eu sou esteticista aí há 15 anos, tomar a decisão de sair da área da estética e ir para a parte do tratamento mesmo, da saúde, é muito importante. Eu atendi uma pessoa aqui em Montes Claros que me disse assim: Natália, sua mão é mão de cura e você trabalha corpo e a mente. Não se acha só que você está trabalhando só ali o corpo, que a gente, no momento que a gente está com a gente mesmo, a gente está se conectando, a gente está vendo o que realmente a gente precisa de fazer. Eu já tive cliente que saiu de lá e escreveu coisas da semana inteira, por causa do momento que ele estava ali, tendo aquele aconchego, né? Tendo o relaxamento, e ele colocou a cabeça dele
não pensar em nada e estar ali conectando com tudo. Às vezes, vou estar aqui deitado, não tenho tempo. Tem gente que fica ansiosa, eu não tenho animação de fazer. Porque tem muita gente, né, que tem essa questão de falar, eu nunca fiz massagem na vida, porque não me ajuda em nada. Ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito em todos os sentidos. Tem uma coisa bem interessante que foge um pouquinho, mas é voltado entre eu e a Shirley, que a gente foi convidado para fazer uma palestra, e quando a gente chegou lá para falar sobre ansiedade, e nesse momento eu desenvolvi a técnica de massagem mesmo, de uma automassagem para as pessoas realizarem. E quando a gente chegou, só tinha homens naquele lugar. A gente, Shirley, o que nós vamos fazer aqui agora? E foi ótimo pensar nisso, né? Da possibilidade de estar com muitos homens. E a gente falou, agora nós vamos fazer, como que nós vamos entrar, né? E a gente chegou e conversou, e ele, não, pode fazer, o pessoal, eles vão executar. Tinha gente ali no escondidinho fazendo, porque é viável para eles. Porque uma coisa que pega muito hoje é a ansiedade. Sim. Então, assim, um autocuidado, ele já ajuda muito, né? Para controlar essa ansiedade, para não causar outras coisas mais graves, por exemplo, né? Como a depressão e outras coisas. Eu falei com Prevenção. Prevenção. Estava falando com o Chile que eu me peguei em um momento emendando, assim, de 7 até 22 horas. E uma coisa que sempre me foi importante, as pausas no longo do dia, sabe? Pausas de 20, 30 minutos. E quando eu tirei isso, no segundo mês eu estava estafando. Eu falei isso constantemente. Sim. Falei, não, eu já sei o que é. Então, a gente já sabe o que é, né? E por que nós aderimos a essa sociedade do cansaço, né? Uma sociedade que é baseada só em desempenho. Eu gosto de você que você vai na calma. Você acalma a gente. Você fala, não, vem quem vier. É isso. Isso é muito importante. Pausas, eu tenho isso hoje como um princípio, sabe? Não, agora da pausa. É do nadismo. Nada, fazer nada, né? Mas o interessante é que nós tivemos uma vivência aqui, há um tempo atrás, que envolveu todas as terapeutas da casa. E foi uma coisa, assim, muito incrível. É literalmente uma comunidade, é um ajudando o outro. E essa vivência foi incrível, incrível mesmo. 11 terapeutas envolvidas. E as pessoas que estavam aqui presentes saiu, elogiou e perguntou quando que seria a Que próxima. legal. E o interessante, Natália, lembrar disso aí, é que houve uma transformação em nós também. Porque na medida que a gente se colocou para servir, cada um ali com a sua expertise, né? Porque a gente se complementa, então o que Mercedes falou, ela traduz um pouco do trabalho de Tatiana, o que Natália falou, traduz um pouco o trabalho da Lorena, né? Então tem todo esse servir em conjunto. Mas quando a gente foi fazendo, a gente foi vendo, foi mágico, assim, a gente perceber como que cria força mesmo, né? Eu não acredito que a gente saia de qualquer atendimento sem uma outra bagagem, não, sabe? Do mesmo jeito que entrou, né? Eu não acredito, sabe? Eu me sinto muito lisonjeado na minha clínica desde Belo Horizonte por ser procurado por mulheres, sabe? E por não ter nenhum tipo de resistência, né, contra a transferência. E eu respeito muito isso, eu zelo muito por isso, por saber o limite de cada uma, que cada uma tem. Eu já atendi a mulher que precisou de 3 horas, eu te falo, eu não marco 30, 40. Então, são mulheres muitas vezes que têm dificuldade para ter nenhum de nós, mulheres que foram abusadas. E é um propósito, né? Eu não quero entender isso, porque elas me procuram, eu só quero cuidar delas. E eu tenho muita reverência por essa demanda, sabe? Porque não é fácil, sobretudo essas palavras, esses jargões, né? Eu imagino como você se sente, né? Isso é um desrespeito, não tem como eu imaginar como a mulher abusada se sente, né? Então, eu acredito que o trabalho da gente falava disso, ele é muito orgânico porque vai de boca em boca, né? Exatamente. É alguém que fala, olha, essa pessoa, ela vai ter um tratamento assim, vai lá. Na minha clínica em Belo Horizonte, pelo menos, era muito assim. Aqui vocês têm essa experiência de casos muito complexos e estudar casos clínicos e verificar as possibilidades. Sim, claro. Inclusive está nos nossos planos, né? Mas eu sou cautelosa. Sim. Porque a gente vai conhecendo o trabalho de cada uma
E a hora que a gente realmente se une e vê que é possível fazer essa troca, a gente faz. E uma realmente contribui com a outra. Né? Trazer uma perspectiva que eu ainda não consegui ver. Por quê? Porque não tem jeito. Eu vou intervir e também vou interpretar a partir das minhas experiências e do meu campo de visão. Né? E quando eu me abro para o campo de visão do outro, pode vir uma chave que eu não tinha pensado. Né? Sim. Então, é muito interessante. A gente faz, sim, com muito respeito, muito cuidado, né? Sim. Freud queria a neutralidade, né? Porque ele era das ciências naturais, ele queria, não, tem que ser neutro, neutro. Sandor Ferenczi, esse que fala que o ambiente traumatiza é o mesmo ambiente que cura, as pessoas que traumatizam, ele fala, é impossível ser neutro. Freud, eram grandes amigos. Já que a gente não pode ser neutro, vamos intervir da melhor maneira possível, ética, legal e de uma maneira que não machuque nossos pacientes, né? Ele foi o primeiro psicanalista que entendeu a impossibilidade da neutralidade. Aí começaram a ler sociologia, filosofia, antropologia, a psicanálise ficou mais potente, né? A gente vai caminhando para os finalmente com tranquilidade. A gente tem propostas, a gente falava sobre trazer o homem para discussões sobre masculinidade saudável, né? Aquela proposta que nós estamos falando sobre a escrita criativa, né? Além de ser uma casa de prevenção, de acolhimento, tratamento e cura, tem essa coisa do treinamento que você tem investido energia nisso, né, Sheila? Sim. Eu percebo que você leu aquele projeto que eu te mandei. Talvez tenha sido uma das primeiras ideias que eu tive, foi desse campo de levar adiante, né, da multiplicação. Né, porque quando eu consigo enxergar de um modo diferente, a gente já quer logo que outras pessoas enxerguem. Né? E dentro do INL, a gente trabalha com o didático terapêutico, o campo vibracional. Então, se eu mudo a minha vibração, onde eu chegar, eu também estou interferindo. Então, a ideia é, quanto mais pessoas vibrando diferente, mais pessoas atingidas por uma energia diferente, né? Para uma mudança corretiva. Quando eu falo corretiva, tem a ver com registros, né? Registros da história, registros das experiências de dores. Então, a gente quer investir nisso, e isso parte aí do projeto. Uma escrita criativa, então eu estou conectando com minhas forças, né? As minhas habilidades. Quando a gente propõe um curso que a gente vai lançar agora em julho, com a Tatiana, um curso de intervenções que envolve posturas, né? Intervenções sistêmicas, que serve para qualquer pessoa, quem atende pessoas, quem recebe, educadores, mães. Essa perspectiva do olhar quando o outro chega com algo para você, né? Eu não me embolo, porque que é muito claro hoje, as dificuldades relacionais, elas estão ligadas essa perspectiva. Eu me embolo na dor do outro, não é minha, e de repente eu entrei no campo dela e estou sentindo ali tudo e não consigo ajudar. Né? Então, a gente está lançando isso aí. Tem com a parceria com a professora Luciane, o curso de INL, o curso da MOV. Então, aí temos muita coisa para ofertar até dezembro. A Fernanda, que se indicou para um episódio lá do nosso podcast, ela falou uma coisa que me marcou muito como professora, que ela percebe, né, na geração aí do ensino médio a completa falta de empatia dentro da sala de aula, né? Eu acredito assim, que isso para a gente é muito significativo e forte, porque é uma missão, né? De fazer o outro entender o que é empatia. Empatia não é sentir o que a outra pessoa está sentindo, não é falar, eu imagino, isso me incomoda, porque não tem como imaginar como eu me sinto nas minhas dores, né? Mas é tentar compreender as emoções que estão passando por ali, com respeito primeiro ao eu, né? O eu seria você, né? Conversar, comunicação, outro, né? isso, Comunicação não violenta é isso, né? Primeiro você fala, você, como você se sente? Eu me sinto assim. Essa experiência é válida, eu acredito que trabalhar a empatia hoje é possível em qualquer tipo de intervenção em um lugar como essa comunidade terapêutica, sabe? Eu acredito muito nisso. E, inclusive, a ideia de trazer homens para encontros. Em Belo Horizonte isso é muito comum, né? Eu falo de Belo Horizonte porque é muito tempo e faz parte do Rafael, né? Não como um lugar melhor, né? Pelo contrário, eu encontrei algumas experiências mais valiosas aqui, de fato. Mas os homens lá são mais abertos, né?
Aqui eu pensei, mas eu falei, não, vai chegar a hora, né? E a gente estava discutindo isso ontem, você e o Sérgio. É uma possibilidade, né? Porque eu vejo, por exemplo, casos de violência doméstica. O ciclo está atrelado muito ao início, porque eu tô sendo bem assim, talvez raso para que as pessoas entendam, e isso não é geral. Existem casais felizes e saudáveis, mas muitas mulheres enxergam na agressividade e na violência do homem ao tratar um garçom mal, ao buzinar no trânsito e xingar, não é? Ao não sei, né? Disputar uma mesa e encarar um outro cara que é menor que ele. Enxerga violência e agressividade como segurança. E segurança todos nós procuramos, não só as mulheres. E entram numa relação assim, só que essa violência, essa agressividade lá dentro de casa volta-se contra ela, né? E aí entra o ciclo da violência doméstica, entra o feminicídio. Então, assim, fazer com que os homens entendam que a agressividade está em todos nós, homens e mulheres, e que ela não tem que ser sublimada, ela tem que ser usada, mas muito bem usada, né? Eu acho que esse tipo de conscientização, com você, nós vamos fazer devagar. E é assim que funciona. Exatamente. Né? E tem que ser devagar Tem que ser mesmo, devagar. porque o processo mental do ser humano não é tão rápido Não. como está aí na internet, como a gente acha. Exato. Não é. Nós nascemos e ainda continuamos com memórias dos nossos primórdios, né? Nossos pais primórdios. Que tem muito amor envolvido, né? Então, muitas posturas e comportamentos, eles fazem jus aos ancestrais. Sim, Então, tem muita coisa para cuidar. Algo que eu valorizo muito, ancestralidade, comunidade e exercício de cidadania, sabe? Eu acredito que nós estamos retomando isso devagar. Voltando a falar um pouquinho da casa, né? Ao nome, Casa Luz do Saber. Então, casa lembra o quê? Acolhimento, né? Sim. E a clínica traz o quê para a nossa conversa de hoje, né? Para além das paredes. Ou seja, não vai ser uma clínica, um tratamento onde vai entrar, vai chegar aqui alguém de branco, entre quatro paredes. Não. Tem uma natureza linda lá fora. E o local é tão propício, porque não é só próximo, só a casa aqui. Nós estamos aqui, a gente pode ir até pertinho, o Parque Municipal está aí do lado. Fazer uma caminhada longa com o paciente não, com o cliente, depende, né? Cada um. Sim. Então, assim, esse olhar, conexão, natureza e homem, essa energia que a gente fala. Então, a gente consegue vivenciar isso aqui na comunidade. E a comunidade é o quê, né? Comum a todos nós. E qual é o nosso propósito hoje, dos terapeutas que estão todos aqui? Servir da melhor forma. Eu sempre percebo isso nas palavras da nossa referência. Da nossa referência. Está sempre o servir. Por quê? Porque se a gente ampliou consciência, se a gente está entendendo que o homem não é perfeito e que a gente está em evolução, a gente quer servir para que o outro também possa caminhar como a gente está, com a vida mais leve. E já finalizando a minha fala, né? Porque você disse que a gente já está aí no caminho. Não, porque aí eu vou passando para as meninas. A Shirley, você comentou muito bem, né? Uma pessoa doente em casa, ela adoece a família inteira. E eu tenho uma visão e tenho percebido com a minha experiência que uma pessoa curada, com consciência ampla, buscando a evolução, entendendo que o outro ser humano é imperfeito, ela traz cura, traz leveza, traz amor para dentro da casa. Então, dentro da família, dentro do local de trabalho, dentro da sua comunidade, dentro da igreja. Então, qual o nosso propósito? Eu estou falando nosso porque eu acredito que é esse mesmo, né? É levar a vida de uma forma mais leve. Levar uma vida, como você falou, você trabalhou, você estava ali totalmente focado naquela energia de trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite, e estava buscando o quê, na verdade? Quase a doença, né? Quase. Então, ou estava fugindo de alguma coisa, né? Então, é isso. E a vida pode ser mais leve. Você pode trabalhar, você pode empreender, você pode fazer tudo de uma forma mais leve, mais saudável, buscando e promovendo o bem-estar e o equilíbrio. Então, esse é o nosso... E antes, talvez, de encontrar o equilíbrio, a gente passa por alguns desequilíbrios. A gente não tem que fantasiar também essa coisa, não, né? A gente adoece mesmo. Mas deixa eu te falar, o equilíbrio, na verdade, não significa que tem que ser tudo igual e todo mundo igual. Na verdade, o equilíbrio acontece com o desequilíbrio.
Para você se conhecer, você tem que dar uma mexida inteira e tirar um tanto de máscaras. E quando você tira as suas máscaras, que você entra em desequilíbrio, você percebe, então, o seu ser, o seu eu. Que a gente se integra só depois de uma depressão, na psicanálise. Mas voltando ao que ela falou, o ambiente, eu vou passar a palavra para vocês ficarem à vontade para finalizar a fala de vocês ou continuar. Eu sempre digo assim, né? Eu vim aqui ontem, você, o Sérgio, logo que eu entrei, assim, o silêncio, né? Eu sou muito do silêncio. E eu sempre falo que as palavras, elas são, né, as guardiãs do silêncio, porque o silêncio tem algo de místico nele. Porém, também o silêncio guarda as palavras, porque elas têm verdades que são muitas vezes incontestáveis e doloridas. Eu estou falando isso num ambiente de sabedoria, né? Não estou falando de... E hoje as pessoas desvalorizaram tanto as duas coisas. Eu não consigo sentar numa mesa hoje com 6 pessoas e conseguir conversar com você sem ter uma segunda pessoa que entra. Todo mundo levantando a mão, é uma necessidade. Eu acho que há uma desvalorização tão grande da palavra e igualmente do silêncio, o esquecimento, né? Do que há de místico nisso. E eu falo de místico mesmo, não é uma questão religiosa. Dessa mística da nossa mente, das nossas emoções, do nosso sentido. E quando eu entrei aqui, eu falei, nossa, palavras de silêncio, isso aqui é um ambiente para se trabalhar o que quiser aqui em termos de saúde física e mental, né? Exatamente. Natália, Chile... Vou falar um pouquinho sobre essa questão, né? Até mesmo pelo que eu relatei aqui sobre a minha família, além de tudo isso que a gente disse aqui, a gente tem que ter respeito, né? Pelas pessoas. Convidar não significa a gente vai levar. Né? Um convite, ele é feito e a pessoa, se ela estiver preparada para isso, ela vai querer vir. Se ela estiver preparada para ter trabalhar, né? Na mudança no geral. Eu falo muito, principalmente na área da massoterapia, que a gente precisa de fazer o tratamento personalizado, né? A gente tem que ter esse convívio com a pessoa e saber o que realmente ela precisa. E, além de tudo isso, respeitar ela em todo momento, se ela realmente necessita daquilo ou da outra coisa, né? E a gente tem que ter esse respeito para a gente saber lidar. O que a pessoa precisa naquele momento, se ela não precisa daquele momento comigo, ela vai precisar do momento junto com a Shirley. E logo depois ela já resolveu o que tinha com Shirley, ela volta para mim. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa de entender, né, e respeitar o ser humano, como Shirley fala, que nós somos seres humanos. E ao mesmo tempo que a gente precisa de uma determinada coisa, a gente precisa de outra. E às vezes a gente precisa de entrar nesse consenso, né? Eu posso te ajudar na parte física, mas a Shirley pode te ajudar na parte mental. Na mesma situação minha, né? Eu precisei de uma terapia e ela falou assim, olha, não é comigo mais, procura a pessoa lá dentro da casa que ela vai te ajudar. E a partir daí eu fui, mas por que aconteceu isso? O desequilíbrio. A minha família estava no desequilíbrio ali emocional e automaticamente esse desequilíbrio veio tocar em mim. E não foi ninguém que falou, Natália, você precisa. Eu senti a necessidade de estar bem, como eu falei, para ajudar os meus pais. E através disso que eu procurei entre uma e outra, não, Nath, agora não é aqui, você procura outra terapeuta ali dentro da casa que ela vai te ajudar de uma forma diferente. E nisso, quando eu mudei, eu trouxe os meus pais, mas eu trouxe o meu pai, principalmente, que é o homem, né, que a gente está falando, Sim. que tem essa questão do lugar de achar que não é necessário, que não é importante, que não vai mudar a vida dele, que eu trouxe num momento de dor dele. Eu fui num momento de dor dele, que eu saberia que ele iria ter a curiosidade de entender. A Tati é terapeuta dele e sabe muito bem o que aconteceu. E através dessa dor e pela curiosidade, ele teve a necessidade de vir saber realmente o que era. E a minha mãe, que já faz terapia com o Shirley há mais tempo, também já entende isso. Então, foi um convite que eu fiz, mas trazendo a curiosidade, que era um ponto principal para trazer com que ele venha. E ele ficou aberto pela curiosidade e não pelo que iria mudar na vida dele. E sim o que ela poderia dizer, o que ele queria escutar. Mas às vezes não é o que a gente quer escutar.
Às vezes são coisas que vão interferindo na vida. E aquilo ali trouxe outras coisas, porque através disso ele mudou o comportamento, eu mudei o meu comportamento, tenho muito ainda que mudar. Falo muito isso com Tati, tem ainda muito que mudar, porque a gente sempre está ali naquele processo, porque a gente sempre vai ter um desequilíbrio em alguma coisa. E o mais importante de tudo é a gente entender, né? E a gente saber, eu quero mudar. Eu preciso de mudar. Só que a gente não consegue mudar sozinho. A gente precisa de ajuda para isso. A minha ajuda é com Tati, a minha ajuda é com Tati, com todo mundo envolvido, com Shirley e assim por diante. Então, a gente precisa de respeitar isso no primeiro momento. O que realmente a pessoa precisa. A dor dela não é a nosso favor, né? Em questão financeira. Sim. E sim na questão de ajudar. Porque quando a gente faz aquilo com amor, né, a gente tem a intenção de só ajudar a pessoa. O dinheiro é só a consequência daquilo que vai vir. Então, é o dinheiro mais... Eu falo que o dinheiro mais pago que a gente tem é quando o cliente vira para você ou o paciente diga para você assim, você mudou a minha vida. Esse é o maior dinheiro que a gente tem. Então, o respeito ele tem que ser assim em primeiro lugar e saber se realmente a pessoa quer ajuda para aquilo ali. Sim. É interessante você ter falado sobre dinheiro, né? Que a gente tem pudor de falar em dinheiro, mas é muito interessante. Eu milito com alguns psicanalistas de São Paulo sobre acesso à psicanálise. Na pandemia tinha uma psicanalista cobrando R$1.000 por sessão. É um absurdo, né? E eu já tive pacientes que começaram sem e pagavam com a presença. Se faltasse, era isso, porque precisavam. E muito interessante, quando conseguiam um emprego, se estabilizavam. De repente, Rafael, eu estou bem agora, eu vou começar a pagar. Você percebe que isso faz parte da cura da pessoa. E aí dá um orgulho tão grande da pessoa ter feito esse caminho, que a gente é só corrimão, né? A gente é só corrimão. A pessoa tomar essa consciência não é simples. Ela poderia ter ficado pagando com a presença há muito tempo, né? Mas quando ela percebeu que era possível, né, por aquele investimento excessivo pagar, ela se voluntariou, né, a falar. Acho que nós temos que tirar um pouco desse pudor de falar do investimento, porque as pessoas investem todo fim de semana aqui nessas boates que tem aí para cima, nesses bares, aí na hora de, né, investir na saúde mental, não tem dinheiro, é complexo. Enfim. É porque não sentiu a necessidade. Não sentiu a necessidade. Chega com não percebeu a que é panela necessário. de pressão estourando, e aí a gente tem que ajudar, tem que servir mesmo assim, né? Não, humanos. Shirley, eu queria muito que você finalizasse, sobretudo deixando assim um gostinho de quero mais projetos para o futuro, dentro da sua fala, se possível. Sim, as meninas brilharam aí, né, representando sim, toda a gostaria, equipe. inclusive, de licença, perdão, de fazer essa fala. Eu sempre falo que eu gosto de seriedade intelectual, né? Todas as pessoas que foram até hoje no Solucionando do Despertar foram pessoas escolhidas a dedo. Você não tem ideia de quantas pessoas se voluntariam para ir, se convidam. Vocês da RMB devem ter essa experiência, que vocês têm um podcast também, né? Não é isso? Tanta gente fala, eu posso ir e fala. Você não tem ideia de quantas pessoas ligam. Mas eu escolho a dedo, né? E vocês são, né? Representam todas. A seriedade intelectual para mim é muito importante, né? E obrigado por isso. Desculpa te interromper. Eu agradeço, né, pelos encontros. Eu acredito muito nos encontros, porque a gente só serve se encontrar pessoas para servir junto, né? Não adianta sozinho, né? E o crescer é em conjunto. Né? E eu falo, a mensagem que eu deixo é no sentido assim, que não deixem de buscar por um cuidado, né? A gente usa a metáfora, uma peça do quebra-cabeça que se move, obrigatoriamente as demais precisarão se movimentar para continuarem fazendo parte. Né? Então, isso é sistêmico, então eu deixo o recado aí para as pessoas acompanharem, observarem o que a gente tem para oferecer. Às vezes, um projeto foi divulgado, não estou preparado ainda, mas tem outro que está, mas que dê o primeiro passo, né? Que participe de algo que se reconheça. Enquanto você falava antes, depois Natália falou, me veio a palavra percepção, né? É autopercepção. Enquanto eu não exercito autopercepção, fica mais difícil de querer cuidar. E estamos aí no processo para evoluir e acho que vai se sair melhor quem se coloca nessa caminhada. Isso eu não tenho dúvida, sabe? Que vai se sair melhor em muitas esferas, na capacidade de decisão, na capacidade de desequilibrar às vezes. Sim.
de sair daquela linha aplaudida por todos, né? Mas que está fazendo mal para si mesmo. E acho que começa quando a gente se percebe, fala, ó, tem algo errado, eu preciso de cuidado. E estamos aqui, prontos para ajudar no que for possível, para ajudar, inclusive, a encontrar o melhor caminho, né? Para poder tomar aí essa consciência e buscar essa cura e da compreensão Sim. dos seus próprios processos. Agradeço a vocês três que representaram toda a comunidade terapêutica. Teremos outros momentos e acredito que a gente vai conversar sobre muita coisa bacana ainda, né? E agradeço muito pela disponibilidade de tempo, disponibilidade de emoção, de espaço, né? Da realização de um sonho, talvez de dois. Eu queria levar, de fato, essa mensagem às pessoas de que os modelos estão mudando e mudando para melhor, né? E para mim, a Casa Luz, desde o dia que eu entrei aqui para levar você para o meu lugar, né? Que é o estúdio do pessoal, eu falei, não, nós vamos fazer aqui. E está feito, né? Obrigado pela oportunidade de participar da comunidade, obrigado pela oportunidade de usar o espaço, esse ambiente de cura, né? E eu acredito que muito ainda há de ser falado sobre essa comunidade. Eu tenho essa intuição, né? Essa intuição. Obrigado a vocês três, viu? Comungamos, né, dessa intuição. Combinamos isso. Gratidão. Você que nos acompanhou, eu agradeço, né? Que tenha ficado até aqui, ou que tenha ficado até a metade, depois voltado, na liberdade, como sempre. Primeiro, né, episódio do nosso Chá e Psicanálise, um talk show, para conhecer a Casa Luz do Saber Experience, um modelo arrojado, um modelo inovador de proporcionar prevenção, tratamento, cura, treinamentos, cursos em saúde mental e em saúde física, né? Procurem nas redes sociais, vocês vão ver, né, vai estar marcado aí, no final tem o perfil de cada profissional, vai aparecer no final, né, do programa, o serviço que presta, o endereço, a casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? E a oferta que eu sempre peço a vocês, né? Eu falo que os Solution Hunters têm amigos, né? Que são amigos e que nós não temos patrocinadores, temos amigos. Hoje nós não vamos, né, passar a logo de nenhum desses amigos, vamos passar o currículo de cada profissional daqui. Percebam, como a Shirley disse, percebam se podemos ajudar vocês. Estamos às ordens e a oferta que eu peço, compartilhem com as pessoas esse episódio. Se vocês acham que pode agregar, que pode ajudar, pode somar, multiplicar na vida de alguém, compartilhe, porque muitas vezes um bom dia pode salvar. Quem sabe compartilhar esse vídeo não pode salvar, né? É isso aí. Desejo que vocês fiquem em paz.